Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui no basement da minha casa. Não é um lugar bonito, ó, vocês estão vendo? É um lugar meio inacabado, mas eu tô aqui por um motivo bem especial. Eu vim aqui para mostrar para vocês onde é que eu maturo o meu queijo, os meus queijos, tá bom? Vamos lá? Há um ano atrás, mais ou menos, eu comprei essa adega. Eu comecei a fazer queijo meio por conta própria, tentando estudar via internet, procurando vídeos no YouTube. E eu vi o canal de Vegas da Mariana e a Mariana mostrou a adega dela. Eu achei uma ideia bem bacana, né? Porque na geladeira normal, o que que acontece? A gente tem outros tipos de alimento que podem dar cheiro no nosso queijo, né? A temperatura é uma temperatura mais baixa do que a esperada para a maturação do queijo. Então, a maturação do queijo, normalmente a gente fica entre 8 e 12 graus e a geladeira acaba ficando abaixo disso. Então, depois do vídeo da Mariana, eu resolvi comprar uma adega também e começar a maturar meus queijos. Depois que eu entrei no college, que eu comecei a aprender mais profundamente sobre a fabricação do queijo, a ciência, a maturação, aí a adega realmente se tornou uma coisa bem útil para mim. Qual é o problema da adega? A umidade, né, relativa dentro dela, ela é bem baixa, então existem uns truques que as pessoas usam, colocar pote com água, pano úmido, para tentar aumentar a umidade relativa. Mas eu confesso, gente, que é bem difícil. Eu só cheguei a 72% e muitos queijos, a maioria dos queijos, né, que eu saiba, é acima de 85, 90, 95%, dependendo do queijo. Ou seja, você coloca o queijo a uma umidade de 70, o queijo começa a ficar com a casca grossa, ele começa a rachar, não fica bacana, né? Então eu vou mostrar aqui quais os queijos que eu tenho aqui dentro da adega, né? E como é que eu faço para poder controlar aí o amadurecimento de cada um deles, tá bom? Então a adega, eu vou mostrar que ela tem ela marca uma temperatura, né, da prateleira superior e da prateleira inferior. Essa marcação eu não confio muito, sabe? Porque eu já conferi com o termômetro e ela não dá muito certo não. Então eu não vou muito na na onda dela não. Eu comprei um termômetro, vou mostrar aqui para vocês. Eu deixo um termômetro, ele é termômetro e higrômetro, né? Então, ó, tá vendo? Ele tá marcando aqui uma umidade de 60% e ele tá marcando 13,4. O que aconteceu? Essa aqui é a minha segunda tentativa de vídeo, então eu acabei gravando e deixando a geladeira por um tempo aberta, então a temperatura lá dentro acabou subindo. Então agora, depois desse vídeo, ele vai acabar descendo. Eu deixo em torno de 11,9, 11,8. Tá bom? Então, isso aqui é um aparelhinho bem bacana para você colocar, para você ter certeza de como é que tá lá dentro, né? Então, como eu não consigo controlar a umidade da adega, eu coloco os queijos nessas caixas de plástico, tá vendo? Ou eu embalo a vácuo o queijo. Então aqui eu tenho um queijo blue, que eu peguei uma receita do Gavin Weber, né? Do YouTube, que é um queijeiro bem famoso australiano. Então eu tô maturando esse meu queijo azul aqui já há quase um mês, 25 dias. O que que eu faço? Eu coloco dentro da caixa, deixa eu fechar aqui para ele não começar a apitar. Coloco uma esteirinha, essa esteirinha é aquela esteirinha de sushi, esteirinha que você encontra em lojas de produto japonês, chinês, não é tão difícil encontrar, tá bom? Embaixo dela eu coloco um papel para poder ajudar a reter a umidade. O que acontece dentro da caixa, né? A gente precisa de uma umidade relativa alta para poder maturar o nosso queijo. Quando a gente coloca ele numa caixa fechada, a própria umidade do queijo, né, mantém aquela umidade do ar de dentro da caixa alta.
Então acaba se tornando um ambiente bem bacana. Porém, ele junta, ó, eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma manchinha mais clara, assim, isso aí já é a umidade na parede da caixa. Eu já troquei hoje o papel, mas já ó, que há umas 6 horas atrás, mas já tá juntando essa umidade na parede. Então, uma vez por dia, o que que eu faço? Eu venho, né, tiro o queijo daqui de dentro, troco esse papel, seco ele, tá? E volto ele para geladeirinha, né? De preferência, essas caixas elas têm que ser bem limpas e higienizadas, de preferência uma vez por semana, se tirar tudo. Aqui eu tenho máquina de lavar louça, então eu coloco na máquina de lavar louça, lavo com a água fervendo, então fica bem, é uma forma bem bacana de higienizar, tá bom? Mas é importante manter a higienização. Então aqui eu tenho outros queijos também. Eu tenho um queijo Tome, que eu tô maturando ele também há quase um mês, tá? Eu já explico por que que eu decidi colocar ele no plástico. O que aconteceu? Esse queijo aqui, ele é um queijo, é uma tentativa de queijo meia cura que eu fiz, que deu errado. O que aconteceu? Eu fiz o queijo e eu não deixei ele secar em temperatura ambiente por 1 ou 2 dias, como a gente costuma fazer. Eu já taquei ele na geladeira e acabou desenvolvendo um mofo nele, um mofo meio verde, acinzentado, que provavelmente é penicillium. E o que aconteceu? Não ficou bacana, a casca ficou amarga. Eu acabei tirando a casca, aí a parte de dentro tava bacana, resolvi embalar a vácuo. Para quê? Quando você embala o queijo a vácuo, você tira o oxigênio, aí não desenvolve o mofo em volta. Então, por exemplo, esse queijo azul, né, que eu coloco o Penicillium roquefort, que é um mofo que precisa de oxigênio, então você não pode embalar o queijo a vácuo, senão você mata o mofo, aí você perde a função dele, né? Aqui nessa outra caixa eu tenho um queijo brie, que eu já tô há umas 2 semanas e meia, mais ou menos, maturando ele. Já tenho que embalar ele, colocar na embalagem certa. Então, o brie, ele não pode ser. Deixa eu fechar aqui por causa do barulho. O brie não pode ser embalado a vácuo, porque o brie é um queijo que ele desenvolve um mofinho branco em volta, né? Então, se embalar a vácuo, você mata os mofinhos. Então, nessa caixa eu tenho o brie. Nessa outra caixa aqui, eu tenho um outro queijo azul que eu fiz essa semana lá no college. Esse é o Roquefort. Eu usei a receita do Roquefort. Vou mostrar pra vocês. Gente, eu adoro. Cada vez que eu ponho queijo numa caixa e começa a maturar, pensa numa criança feliz, sou eu. Esse aqui é o meu Roquefort. O mofo azul ainda não começou a desenvolver, é muito cedo, faz o que uns 2 dias e meio, mais ou menos, que ele foi feito. Então, a partir, acho que do 4º dia começa a desenvolver. Ele não ficou tão bonito, eu acabei esquecendo de virar ele, gente, no começo. Mas ele tem que ter essa aparência mesmo, meio grosseira, né? A gente não prensa ele, porque esse mofo, esse penicillium, ele precisa de oxigênio. Então, se a gente prensar muito, você dificulta o desenvolvimento dele. Então, eu furei, não dá para ver os furos, dá para ver do outro lado. Eu furei, não sei se vai dar muito certo esses furos que eu fiz, mas eu tô acompanhando, é que nem criança. A gente põe no mundo e vai acompanhando todo dia para ver se tá desenvolvendo certinho, né? E vai direcionando aí as necessidades dela, tá? Aqui eu tenho um cheddar. Esse cheddar aqui, ele também já tá desde o dia 8 de março, hoje é dia 30 de março, né? Esse que eu quero esperar 2 meses para comer. Vou esperar. Por que que eu embalei, gente, a vácuo? Né? Como eu falei, a embalagem a vácuo, ele inibe a formação do mofo, ele impede a formação de casca, então esse vai ser um queijo sem casca, né? E não, o que acontece? Quando você tem problema em controlar a umidade relativa
do ambiente, quando você embala a vácuo, a umidade, você não precisa se preocupar com a umidade, nem a umidade e nem com contaminação. Então, o que acontece? Aqui dentro eu não mostrei, eu tenho um brie dentro da caixa e lá no college a gente fez outros bries. Então, eles estão aqui embaixo e já embalados num papel, tá? Num papel próprio para maturação dele. E existe um risco de contaminação cruzada entre os queijos, né? Porque um tem mofo branco, outro tem mofo azul, o outro não tem mofo, então a gente tem que se preocupar com isso. Você viu que eu abri a caixa dos blues aqui em cima, dos azuis aqui em cima. Para quê? Para não acontecer contaminação, para não contaminar mais ainda lá dentro do que já está contaminado. Né? Então, a adega você tem que tomar esse cuidado. Não dá para eu colocar todos os queijos ali, fora da caixa, todos juntinhos, que não vai dar certo. Um mofo vai de um queijo para o outro, de repente você tem um cheddar azul, aí não vai, a não ser que você queira desenvolver um cheddar com mofo azul, mas o contrário, você vai estar atrapalhando o desenvolvimento deles, tá? Então é isso, gente. Eu resolvi fazer esse vídeo sobre a adega. Foi uma ótima compra. Eu achei é uma oportunidade excelente para eu poder fazer os meus queijos e maturar aqui. Eu tenho um problema aqui, tem gente que mora em local fresco, com local arejado, consegue maturar seus queijos em caixa de madeira, num ambiente fresco. Aqui eu não consigo. Aqui a maior parte dos meses a gente fica com as janelas todas fechadas, num ambiente a 25 graus, em torno de 25 graus, ambiente que é climatizado. Então isso já dificulta, porque o queijo acaba ficando numa temperatura muito mais alta do que o recomendado, né? Então a adega foi realmente uma excelente alternativa. Tem gente que usa a geladeira mesmo, tá? Se você não tem dinheiro de repente para comprar adega, você pode maturar na sua geladeira. Porque a geladeira, só que vai demorar mais tempo para o seu queijo maturar. Se você colocar o queijo na parte de baixo da geladeira, onde tem as gavetinhas de legumes, ali é o local mais quente da geladeira, né? Ele chega às vezes até a 7 graus mais ou menos. Então é uma opção, né? Se você não pode comprar uma adega, ou se você não tem uma geladeira própria e de repente você tentar adaptar, sei lá, se tem como fazer isso, você colocar a temperatura ainda mais alta da geladeira, eu acredito que não, dá para maturar na geladeira. Tem que tomar cuidado, colocar em caixa para não pegar cheiro, ou embalar a vácuo, né? E, lógico, cada um faz ali o que pode, né, dentro das suas possibilidades. Eu achei uma excelente dica, por isso que eu decidi vir aqui para fazer esse vídeo para vocês, tá bom? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha aí, compartilhe com aquele seu amigo ou sua amiga que faz queijo ou que tem vontade, né, de ir mais, né, desenvolver essa parte de fabricação de queijo, entender mais sobre maturação, tá bom? Obrigada, é uma alegria. Cada curtida que vocês dão, cada visualização que eu vejo, eu fico bem feliz. É, não era meu plano ter um canal do YouTube para falar de queijo, não nesse momento, mas eu tô sentindo essa vontade. Eu tô percebendo que tem muita gente já começando a fazer pergunta. Quando eu comecei a estudar queijo por conta própria, foi muito difícil, sabe, de achar informação em português, né? Via internet em inglês a gente consegue ter acesso a muita coisa, em português é mais difícil, então por isso que eu decidi fazer esse canal para tentar passar um pouco o pouco conhecimento que eu tenho, mas passar para quem de repente não tem nenhum conhecimento e tem vontade de saber mais sobre esse mundo tão encantador do queijo. Eu me apaixonei, eu adoro queijo, eu estou estudando cada vez mais, estou me formando daqui a um mês, eu faço um college de queijo aqui no Canadá, eu estou me formando daqui a um mês, estou muito feliz, foi um desafio tremendo fazer um curso numa língua que não é minha, né? Mas eu tô realmente muito feliz e realizada. Eu espero fazer outros vídeos bacanas para vocês.
Se vocês quiserem sugerir algum vídeo também, algum tipo de queijo que vocês querem que eu faça para mostrar a receita, vai ser bem legal, tá bom? Tô aberta aí, vocês podem me achar no Instagram, vocês podem me achar no Facebook, ou coloca aí embaixo mesmo as perguntas, eu vou tentar responder. Eu tô meio corrido nesse último mês de curso, mas eu adoro responder perguntas de queijo, muita coisa eu não sei, eu procuro saber e a gente vai trocando experiência, tá bom? Um abraço para vocês. Deus abençoe e proteja cada um de vocês, tá bom? E até a próxima.